Muito bem, meus queridos irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, aqui está a palavra do Senhor que se encontra exatamente em Miqueias 3:5. A palavra do Senhor diz, glória a Deus, assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas pregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Meu Deus do céu, que palavra! Irmãos, eu não sei o que é mais impressionante: a relevância dos profetas antigos quando observamos realidades atuais, ou a falta de criatividade dos homens que continuam usando as mesmas táticas condenadas milhares de anos atrás. Então nós devemos considerar estas palavras descritas por Miqueias cerca de 2.700 anos atrás, quando ele disse: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam Pai quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Miqueias 3:5. Palavra essa, meu irmão, que vai direto a esses glutões que tem pela aí. Ele cita dois tipos de mensagens pregadas pelos mesmos homens desonestos com o mesmo propósito errado. Uma mensagem para agradar e outra para agredir. Por isso temos o título de nossa mensagem: agradar ou agredir. A mensagem agradável, aqui nós temos o exemplo, é quando tinha o que mastigar, ou seja, recebia o pagamento das suas mensagens, clamavam eles paz. Não há nada, meu irmão, chama a sua atenção, não há nada mais agradável ao ouvinte do que a mensagem consoladora que garante o favor de Deus para qualquer pessoa. Entendimento desse fato tem servido como fundamento do trabalho de muitos supostos pregadores do Evangelho. Se repreendeu os pecados, ninguém conseguirá números elevados de adeptos. Mas se fechar os olhos aos pecados nas vidas dessas pessoas, especialmente de ouvintes ricos e financeiramente generosos, o trabalho vai prosperar. É assim que, uma certa vez, uma frase atribuída a um senhor chamado Francisco de Sales, que viveu 400 anos atrás, diz lá no livro: uma gota de mal atrai mais mosca do que um barril de vinagre. Embora a função de um pregador do Evangelho não seja o de atrair moscas, mas esse provérbio se tornou princípio fundamental para o ensino de muitos religiosos desde a antiguidade até hoje. Palavras suaves, elas atraem, mas ninguém gosta de ouvir palavras fortes de repreensão que exigem mudanças radicais. Então Paulo nos avisou a rejeitar pregadores que enganam com suas palavras agradáveis. Ele disse: rogo-vos, irmão, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afartai-vos, porque, irmãos, essas tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Romanos 16, 17 a 18. Os ouvintes que gostam dessas pregações são criticados
pelos mesmos apóstolos, pois haverá tempos não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 3 a 4. Quantas pessoas que estão nessa situação? Eles não querem ouvir uma doutrina que seja ela de repreensão para que ele possa crescer. Uma doutrina contrária à sua vontade. Pelo contrário, eles vão se cercar com seus próprios mestres que pregam as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, quando diz entregando-se às fábulas. A mensagem agressiva agora, nós observamos, são duas mensagens, como nós já falamos aqui, glória a Deus, que a primeira mensagem é agradar. Agora é aquela de agredir. Por exemplo, Miqueias diz que as mesmas pessoas que pregam suas mensagens confortantes aos que pagam suas contas, agridem as pessoas que recusam pagar. Por exemplo, aqui está Miqueias, capítulo 3, versículo 5. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes mete na boca. Se você não colocar nada na boca dele lá que está pregando, dizendo que isso é o homem de Deus, ele fica contrário a você. É exatamente o crime que se repete nos púlpitos nos dias de hoje. Qualquer pessoa que já participou das maiores igrejas ou que já passou horas assistindo aos pregadores na televisão, já ouviu absurdos de trechos bíblicos para prometer sofrimento e maldição para quem? Para aqueles que não esvaziam suas bolsas para entregar seu dinheiro aos pregadores. Eles pegam lá um trecho e pregam maldição sobre você mesmo. Quantas pessoas levam seus dízimos e ofertas às igrejas, não por causa de alguma instrução divina, mas por causa do medo, um medo terrível de serem amaldiçoados e punidas essas pessoas pelo devorador. Quantos pregadores desse tipo distorcem mensagem do Antigo Testamento? A mesma famosa se encontra em Malaquias 3. Ali está dizendo para trazer o dízimo, sim, era necessário naquela época. E rejeitam, portanto, o ensinamento do Novo Testamento. Ainda hoje, pessoas estão praticando a velha lei e rejeitam o ensinamento no Novo Testamento, principalmente a palavra de Cristo, Mateus 10:8, que diz que é de graça. A exigência dos dízimos fazia parte da aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai. Aquele Monte Sinai, e que governava o povo, aquele povo judeu durante 1500 anos. Mas Jesus cumpriu aquela lei e nos deu uma nova aliança, aleluia. Não vivemos, amados irmãos e amigos radiovintes, nós não vivemos mais sujeito à lei dada a Moisés, de forma alguma. Gálatas 3, 23 a 25 está escrito na palavra de Deus. Nós não estamos mais sujeitos a essas leis. Então é preciso que nós venhamos entender a palavra do Senhor de uma forma bem maravilhosa, quando diz desde o versículo 23 ao versículo 25, dizendo assim: mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. A lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse, para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Quem toma conta de nós agora é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os próprios judeus foram libertados da lei pelo sacrifício de Jesus, conforme Romanos capítulo 7 e o versículo 6.
próprios judeus, que até eles foram libertos. Em Romanos, capítulo 7, versículo 6, até os judeus da velha aliança. Está escrito: porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus, aleluia, glória a Deus. Então, o dízimo pertencia àquele sistema antigo, cumprido, que já se passou, e não ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 7 e versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Quer dizer, esta é a palavra. Os que dentre os filhos de Levi, ele recebeu o sacerdócio naquela época, coisa que não existe mais, só tem o sumo sacerdote, que é Jesus. Hoje nós não temos mais esse ministério de sacerdote. Então, meu irmão, era para eles, nada para nós. Pastores exigir o dízimo hoje significa abrir mão do novo sacerdócio, conforme Pedro capítulo 2, versículo 5. Será que você não parou para meditar ainda, meu prezado rádio ouvinte? Observe o que diz a palavra de Deus. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 5, que está escrito na palavra do Senhor: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isto para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça sacrifício de quê? Sacrifício de louvor a Deus e que Deus aceite. Aleluia. Então é isso, meu irmão. Essa é a palavra. Negar o valor do sacrifício feito por Jesus na cruz, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 4 ao versículo 7, é renunciar a Cristo, é abandonar o Senhor, é deixar de seguir ao Senhor. É o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 5 em diante. Observe bem o que está escrito na palavra do Senhor: para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Pai ao nosso coração, aleluia. O Espírito que exclama: Pai, meu Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo 7. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Se você assim aceita a palavra, receba esta palavra, porque exigir o dízimo significa abrir mão do novo sacerdócio, abrir mão e negar o valor do sacrifício feito por Jesus na cruz. Como na época de Miqueias, ainda há muitos que usam os púlpitos das suas igrejas para agradar e para agredir. Não devemos temer tais falsos mestres, mas devemos ouvir a verdade que Jesus nos deixou nas Escrituras. Ouvir uma palavra agradável, quando você dá o dízimo, ele vai profetizar, vai dizer que você está em paz, que você está bem, que tudo vai dar certo. Lhe entrega logo ali o lugar, você vai ter a oportunidade de pregar, de cantar, você vai ser apresentado como um bom, fiel filho de Deus, um homem de Deus, porque ele quer lhe agradar. Por quê? Porque assim diz o Senhor acerca desses profetas que fazem errar o meu povo e clamam: Paz, quando tem o que mastigar, você está dando alguma coisa para ele mastigar, ele está comendo. Isso aí é o devorador. Mas apregoar guerra, eles vão apregoar, e diz que é guerra santa. Vão encontrar um versículo na Bíblia
para pregar contra você, porque você não está colocando nada na boca dele. Isso é triste e é vergonhoso. Não devemos ouvir, e sim ouvir a verdade que Jesus nos deixou nas Escrituras. De graça recebeste, de graça dai. Esta é a mensagem, meu irmão. Porque quando você tem para dar para ele mastigar, ele fica feliz. Não tem, ele fica revoltado. Então que ele se rache, como diz alguém, que ele se abra bem no meio, mas faça a vontade de Deus e não a vontade desses falsos profetas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, graça te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu nesta segunda-feira, meu Pai, hoje que nós intitulamos Segunda do Dízimo. Pai, abençoa poderosamente aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, e que cada um que nos ouve, meu Pai, sejam eles abençoados pela Tua palavra validada em seu coração, pela pessoa do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, olhe para nós, Pai, nos guarde, nos ajude hoje sempre. Desfaça, meu Pai, todo o poder do mal e dê vitória à sua igreja cada dia mais. Em nome de Jesus te peço, te agradeço desde agora e para sempre. Você que ora conosco, diga amém, e que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Tu tens todo o poder.